Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado José Junqueiro, é um facto que a política do atual Governo está a afundar o país e a arruinar a economia nacional, a arruinar as contas do Estado e, sobretudo e fundamentalmente, a arruinar as condições de vida dos portugueses, a arruinar as famílias portuguesas. Mas, Sr. Deputado José Junqueiro, nada disto é surpresa. Quem olhasse para o programa do Governo, quem olhasse para o programa com que o Governo se comprometeu, já sabia que isto ia acontecer. Mas também já sabia que isto ia acontecer quem olhasse para o pacto de agressão da Troika, que infelizmente os senhores e os partidos da direita assinaram e subscreveram. E, Sr. Deputado José Junqueiro, eu queria dizer-lhe que, apesar de, obviamente, concordarmos com a análise que fez relativamente à situação em que o país se encontra e em que o país se encontra cada vez mais afundado, a intervenção que o Sr. Deputado fez do alto daquela tribuna só lhe faltava uma bacia de água para que o Sr. Deputado pudesse no fim lavar as mãos. Porque aquilo que aconteceu do alto daquela tribuna é uma desresponsabilização do Partido Socialista. E queria perguntar ao Sr. Deputado José Junqueiro se o pacto da Troika que os senhores assinaram com aqueles dois partidos previa ou não previa o aumento das taxas moderadoras. Previa. Previa ou não previa a intensificação e a aceleração das privatizações. Previa. Previa ou não previa cortes nos subsídios de desemprego e nos apoios aos desempregados e aos portugueses que oferem proteções de prestações sociais. Previa. Previa ou não previa a liberalização dos despedimentos, introduzindo despedimentos individuais ao nível das empresas mais facilitados. Previa. Previa ou não previa a redução salarial. Previa. Então, afinal de contas, o que é que o Sr. Deputado José Junqueiro se espanta? E essa era a primeira pergunta que importava dar resposta. Que consciência e com que responsabilidade é que os senhores assinaram aquele pacto da Troika? Mas queria fazer-lhe ainda outras perguntas, Sr. Deputado José Junqueiro, muito concretas. E perguntas pela positiva, Sr. Deputado José Junqueiro. Porque, de facto, o nosso país precisa de outra política. Com a política que está a ser executada, o país está a afundar-se, a economia está a afundar-se e a vida dos portugueses está a ser arruinada. E precisamos, como de pão para a boca, para uma outra política. Sr. Deputado José Junqueiro, o país precisa de uma política que não seja de cortes na ação social escolar, que não seja de cortes na saúde, que não seja de cortes na educação, que não seja de aumento do IVA na restauração, mas tudo isto estava previsto no Orçamento de Estado, em relação ao qual os senhores se abstiveram. Qual é, afinal de contas, a proposta, a perspectiva que o Partido Socialista tem relativamente a estas questões? Qual é a perspectiva e quais são as opções do Partido Socialista em matéria de legislação laboral? Porque a verdade é que a direita aprovou uma alteração à legislação laboral, uma alteração ao Código de Trabalho, que manda as relações laborais para o século XVIII e o Partido Socialista absteve-se. Qual é a perspectiva que o Partido Socialista tem? Quais são as vossas opções em matéria de política laboral? Porque votaram favoravelmente os bancos de horas, porque votaram favoravelmente o corte das horas extraordinárias. Quais são as vossas opções? Quais são as vossas opções em matéria de mapa judiciário? Porque aquilo que hoje a Ministra da Justiça e este Governo está a fazer em relação ao mapa judiciário, e concluo, Sra. Presidente, aquilo que o atual Governo está a fazer em relação ao mapa judiciário é a aprofundar a lei de 2008 que os senhores aprovaram e, portanto, quais são hoje as vossas opções? São diferentes das que eram em 2008 ou são as mesmas? Em relação aos cortes nos salários, Sr. Deputado José Junqueiro, foi o Governo do Partido Socialista que cortou os salários à função pública em 2011. Quero terminar, Sr. Deputado. Concluo, Sr. Presidente. Quais são hoje as vossas posições em relação a isto? Porque, Sr. Deputado José Junqueiro, não é possível alinhar nas causas e depois rejeitar as consequências. E era importante que o Partido Socialista assumisse outras opções políticas em relação a estas questões.